Tudo bem, Hugo? Cara, acho que como telespectador, né? A primeira Olimpíada que eu acompanhei foi Los Angeles, 84. Tinha 6 para 7 anos. Acho que Moscou eu era muito novo, né? Não tinha como lembrar. Mas foi a primeira Olimpíada que eu acompanhei. Sempre gostei de acompanhar esportes que não futebol na televisão. Ouvi no rádio também, noticiário. E em 84, a prova do Joaquim Cruz, por exemplo, que ele ganhou, os 800 metros, né? Aquele 1 minuto 43 histórico. Eu estava assistindo com meu pai, assim, do lado do meu pai. Por causa do fuso horário, era noturno, né? Aqui no Brasil, eram acho que 4 horas, 5 horas de fuso, lá para Los Angeles. Então, começou nessa época. Aí, nos anos como criança, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, sempre gostei de acompanhar tudo, em qualquer modalidade, atletismo, natação, vôlei, basquete, tênis, automobilismo. Uma coisa que é paixão, de gostar de sempre acompanhar os brasileiros, os estrangeiros, e desde pequeno. Acho que é uma coisa que eu nunca... alguém precisou me falar ou forçar. Foi uma coisa minha, de já curtir desde moleque. E quando eu decidi, né, que queria ser jornalista, trabalhando com esportes, era até uma vontade maior do que uma Copa do Mundo de futebol, assim, porque eu gosto tanto de acompanhar qualquer modalidade, né, ficar vendo na televisão, ouvir, ler bastante, e era uma vontade muito grande, né. Eu tive o prazer de trabalhar em loco, né, já trabalhei em outras, fazendo a cobertura jornalística, né, em televisão, em rádio e na internet também, mas em loco estive no Rio de Janeiro, 2016, que foi a maior cobertura que eu tive na minha vida, né. Quase 20 dias lá, falando de todas as modalidades que eu gosto, narrando, escrevendo, fazendo reportagem. E é uma coisa que eu quero bastante ainda, muito tempo. Eu acho assim, o brasileiro ele gosta de ver as coisas na televisão, ouvir, né? Mas ele gosta principalmente de ver um compatriota ganhando. Às vezes, se não tem alguém para puxar, né, uma modalidade que esteja em disputa em alto nível, o vôlei, como está nos últimos anos, ganhando tudo. A gente teve anos e anos o Ayrton Senna, por exemplo, sendo piloto da Fórmula 1. No automobilismo a galera gosta de acompanhar. O Guga no tênis, que foram algumas coisas, né, esporádicas. O Brasil não é uma potência olímpica. O Brasil é um país que tem muita possibilidade, mas infelizmente ainda não investe como se deveria investir, né, relacionado a outros países, como por exemplo Estados Unidos, como a China, como a Austrália, como a própria Grã-Bretanha, que depois de Londres se tornou uma grande potência também. Mas eu acho que a mídia ela ajuda muito na questão da cobertura, principalmente hoje. Hoje a gente tem o streaming, né? A gente não tem só o rádio, não tem só a televisão, não tem a cobertura editorial, tem o streaming também para mostrar. Mas eu acho que poderia ser muito maior, né? Poderia ser muito maior. O brasileiro em si, ele ainda está muito mais acostumado com o futebol em relação a esses esportes. Falando de 84, acho que aquela da Gabriele Andersen, né? A corredora suíça que chegou... sérios problemas físicos, cambaleando, mas quis ficar até o final para completar. Próprio 84, a medalha do Joaquim Cruz, que foi muito histórica. Putz, aí 88, Seul, a medalha de ouro do Aurélio Miguel, 92 do vôlei do Brasil, o Dream Team americano jogando pela primeira vez o basquete, depois que eles perderam do Brasil em 87 no PAN, né? Foram para uma Olimpíada em 88, apanharam também, resolveram levar o time profissional a partir de 92. E todas, 96 em Atlanta, no Centenário, primeira medalha das meninas, né, de ouro com o vôlei de praia, 2000 Sydney, que o Brasil tinha uma esperança muito grande, por exemplo, do Rodrigo Pessoa com o Balubê do Rouet, e acabou refugando, e depois ele ganhou, né, uma medalha em Atenas 2004. Londres, Pequim, Rio de Janeiro, putz, tantas lembranças. Chegada de Michael Phelps, Usain Bolt, Simone Biles, tanta coisa. De 92? Ah, cara, eu esperava muito, porque eu acompanho NBA desde que eu tinha 7 anos, né? Então, acompanhava esses caras, sempre acompanhava esses caras jogando. Eu lembro nome por nome, né? E é um time que deu show, deu espetáculo, ganhou de todo mundo, ganhou do Brasil, inclusive. Na final ganhou da Croácia. Deixou muita saudade. É o único Dream Team original. Todo mundo fala Dream Team, mas aquele Dream Team é o original, é o único da história. Perderam em 2004, perderam Mundial, e aí quiseram retomar o que eles chamam de Redemption Team, né? Em 2008, quando tinha Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant,
e outros jogadores que entraram aí e aí mantém a supremacia. Eu acho que assim, a gente teve o ciclo Brasil, né? Que teve Copa do Mundo e Olimpíada em 16, 14, e teve muito incentivo. Né? Pelo fato de estar no Brasil, pelo fato do Brasil disputar todas as modalidades, já está garantido, né, em todas elas. Poucos tiveram que conseguir algum determinado índice, né? A maioria já estava classificado diretamente, quem estava com resultados bons. Mas a gente sabe que o ciclo olímpico é muito difícil, porque você tem que ter lucro, você tem que render dividendos se você for patrocinar determinada modalidade. E às vezes o patrocinador, a empresa, prefere fazer no futebol, prefere fazer em outras coisas, que é o carro-chefe do Brasil, né? O brasileiro é absolutamente fascinado e vive o futebol. Mas a gente está vendo um grande número de atletas que estão surgindo exatamente de situações como essa, que às vezes você não precisa tanto do incentivo. Saem de comunidades, saem de projetos sociais e talento a gente tem, mão de obra a gente tem. O problema é descobrir e saber valorizar e investir nisso aí. Se a gente tivesse realmente um jeito de fazer como os Estados Unidos fazem, saindo da universidade, tudo para eles sai à base da NCAA, né? Seria tudo muito mais fácil, porque mão de obra a gente tem. O problema é que a gente tem muita dificuldade de descobrir e quando descobre tem que ter investimento, tem que ter a base o tempo todo e às vezes não é isso que funciona. Muita coisa andou de 2016 para cá. Só que, por exemplo, a Rebeca é um dos nomes dentro da ginástica, né? A ginástica já está numa evolução constante. É que a Rebeca chegou no auge. Hoje ela é praticamente a principal ginasta do mundo, do lado da Simone Biles. A própria Simone Biles fala isso. Simone que não disputou 2020 porque não estava com a cabeça legal, deve ir para Paris agora. E ela tem consciência que ela já está ficando mais velha. E a Rebeca chegou chegando. Não só ela do Brasil, né? Essa geração que tem a Jade ainda como a mais antiga, tem a Flavinha, tem, sabe, as outras que estão aparecendo bem pra caramba, e os meninos também, né, o que foi Arthur Zanetti, Arthur Nori, o Diego lá atrás. A ginástica é um exemplo disso. Hoje a gente tem muita condição de garimpar muitas ginastas, mas as outras modalidades ainda não. Né? Você citou a natação. A natação também. Clube Pinheiros, por exemplo, em São Paulo, Paulistano, SESI, o Minas, no Rio de Janeiro, o Flamengo. Sempre vão sair grandes nadadores daí. O Brasil nunca vai deixar de ter, só que a diferença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você pega lá no centro de treinamento deles, tem 5 para a mesma prova. Na França, a mesma coisa. Né? Então, determinadas modalidades têm a sua importância. Acho que o Brasil deveria buscar mais modalidades, não só essas, que a gente tem sempre... Judô, por exemplo, que é sempre uma possibilidade grande de medalha. Tinha que buscar mais, abrir esse leque. O beisebol, por exemplo, agora conquistou no PAN, né, uma medalha de prata, inédita. Investir no esporte é retorno garantido, cara. Esporte é retorno garantido. Financeiro e principalmente com resultados. Pô, matéria-prima a gente tem. Não precisa ser só em São Paulo, tantos lugares do Brasil a gente vê. Se sabe que hoje o futebol feminino inclusive com transmissão em televisão, na internet, tudo está pau a pau com o masculino. Tem transmissão de todos os campeonatos, né, os grandes campeonatos, o Mundial Feminino maior audiência agora que foi transmitido também. É questão assim, o Brasil teve uma geração de 12, 15 anos que a Marta comandou. Bateu na trave ganhar uma Olimpíada e ganhar um Mundial. Ficou com medalha de prata e foi vice-campeão mundial. E eu acho que é uma questão de geração, de ter jogadoras que tenham talento para superar. Tem muitos times de base hoje no Brasil, a gente está vendo, né, que os grandes clubes têm revelado jogadoras. É questão de as meninas colocarem em prática. Não é sempre que você vai conseguir. Né? Os grandes resultados, alguns já apareceram. Só que para muita gente é só ganhar que interessa. E às vezes não é isso. Né? Trabalhar com o que eu estudei, que é jornalismo, mais o esporte, falar de esporte olímpico foi uma delícia. Falei de tudo quanto foi modalidade, escrevendo, falando, narrando. Né? Narrei muita modalidade lá na Bradesco também. Nos 2 ciclos, menos em 2012, muito mais em 16. Porque 16 a gente foi para lá, né? Esteve no Rio de Janeiro fazendo uma cobertura que ganhou inclusive um prêmio APCA, que é o Oscar, assim, pela cobertura que foi espetacular, que foi incrível. E tem sua transmissão da Rafaela. Essa aí conseguir falar pra gente como é que foi o dia, você lembra da prova? Lembro. Escreve pra gente. Pô, eu acho que é a que mais repercutiu na minha carreira, né? E é engraçado que foi no judô, não foi no futebol, não foi no vôlei.
E ela estava indo bem, tal, e falou, vamos para a medalha de ouro. Vai pintar medalha pro Brasil. Tá chegando ouro. Tá chegando ouro. Tá chegando ouro. 3 segundos. Segura a Rafaela. Segura a Rafaela. Todo segura mundo a em Rafaela. pé na Arena Carioca 2. Segura a Rafaela. O momento mais especial até agora dos Jogos para o Brasil. Um momento especial demais. Com Rafaela 3 Silva. segundos faltando, 3 hein? segundos pro final. 2. Segura. 2. Ouro! O Brasil! Eu não esperava o jeito que foi, a repercussão que foi. Que muita gente me mandou mensagem, pô, eu tô no trânsito ouvindo você, a redação tá parada, eu e o Murilo Borges, né, e o Marcos Lacerda, que estava lá, que hoje está lá na Band News, estava lá na Arena Carioca 2. E ela ganhar do jeito que ela ganhou, porque ela tinha uma história de vida, né? Foi da comunidade da Cidade de Deus, jovem, né? Não tinha tido um bom desempenho no Mundial anterior, e aí vai ganhar medalha como ganhou da Dorshuren, né, a atleta da Mongólia. E foi especial, assim, foi certamente, para mim, a que mais marcou na minha carreira como locutor. A gente estava lá no IBC, a gente não estava no local, a gente estava no centro de imprensa lá que era na frente, né, de onde a gente ficava lá no Rio de Janeiro, ali no Parque Olímpico, né, o IBC dentro do Parque Olímpico. E aí a gente estava fazendo transmissões desde cedo até a hora da luta da Rafa, né? Já tinha feito outras coisas, eu e o Murilo Borges, o Murilo que hoje está lá no Canal Olímpico do Brasil, né, e na N Sports. E o Marcos Lacerda, que é esse repórter, estava lá na Arena Carioca. Eu falei, vamos fazer uma grande transmissão, vamos... Tomara com a medalha de ouro. E aí todo mundo ouvindo, as redações que estavam me ouvindo, pô, a emoção de vocês está legal demais. E foi emocionante, né? E aí tem um detalhe também, porque a minha filha, a Rafaela, ela tinha 1 ano só. E é difícil você ficar 20 dias longe, né, da família numa cobertura, mas é uma cobertura olímpica e era um sonho que eu tinha. E eu lembrei muito da minha filha, a hora que eu falei, como você é linda, Rafaela, não sei o que, eu lembrei muito da minha filha quando eu falei isso lá. Rafaela Silva do Brasil, como você é especial, como você é linda, como você é espetacular, o Brasil! No Brasil valeu a pena, eu ainda quero fazer uma cobertura olímpica e uma Copa, um Mundial fora do Brasil. Queria ter uma chance de fazer fora do país, assim, para saber como é longe do meu país. Já fui muito para fora do Brasil, já viajei demais, já trabalhei inclusive fora, mas numa cobertura desse tamanho eu queria ter uma oportunidade para ver como que é. Cara, você vive aquilo, em função daquilo, né? Eu fui para o Rio 2 dias antes da cerimônia de abertura e a gente voltou 1 dia depois. Então, a gente vivia para trabalhar, né? Pouco conseguia curtir, pouquíssimo, não conseguia. O que dava para curtir, Hugo, era assim, era ver determinadas modalidades que eu gosto. O meu trabalho era, por exemplo, das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, direto. Aí, de repente, tinha que fazer mais alguma coisa. Pô, mas não dá tempo de ver lá o basquete americano, a natação, o tênis à noite? Dá. Então, vamos lá assistir. Então, a gente ia. Não dava cansaço? Falei, zero. Porque aquilo que você está fazendo é único na tua vida. Então, você vive em função daquilo lá. A cidade está vivendo em função daquilo lá e o país está vivendo em função daquilo lá. Né? Quando eu fui na cerimônia de encerramento, em loco, teve até aquela passagem das bandeiras que o finado primeiro-ministro do Japão, o que faleceu assassinado, desceu no cogumelo e saiu como Mario. Vocês lembram disso? Eu estava lá, eu vi isso de perto. E quando eu entrevistei o Usain Bolt, porque eu vi a última prova dele, olímpica, ele ganhou 9 medalhas, tiraram uma medalha por conta do doping, né, do Asafa Powell, se não me engano. Ele tem 8 medalhas de ouro olímpicas. E eu entrevistei ele na última prova dele, que foi o revezamento 4%. Eu estava narrando lá no Engenhão, no Estádio Olímpico Newton Santos. E eu fiquei lá 2 horas e 15 depois. E ele atendeu jornalista por jornalista até chegar na gente. Tirei uma foto com ele também, e depois ficou lá com a galera. Acho que esses dois aí, se tiver que citar alguma coisa olímpica, estar presente na cerimônia de encerramento, que foi muito, entre outras, né? E ver o Usain Bolt no meu lado. Eu vi o Michael Phelps também, a essa distância que eu estou de você, o Djokovic, dentro da quadra, que até não era permitido. Eu e o Leandro Baldaquian, que é um jornalista da Rádio Transamérica, a gente estava lá e a gente entrou pelo lugar dos fotógrafos, não era permitido. Aí eles descobriram e falaram, vocês não podem ficar aqui. Tudo bem, a gente assistiu 20 minutos dele, tá bom. O Phelps, para mim, é o maior atleta olímpico de todos os tempos, não só pelas medalhas, mas pelo número de medalhas, pelo número de conquistas, pelo retorno, né? O
o comeback que eles falam, ele para num ciclo, volta e continua ganhando muito. Até hoje, muito difícil que alguém consiga esse mesmo número de medalhas do Michael Phelps. E o Bolt, cara, um fenômeno da velocidade. Ele não é o maior medalhista, muita gente acha que ele é o maior medalhista olímpico em termos do atletismo. Não, é o Carl Lewis. Carl Lewis tem 2 a mais que o Bolt, porque ele competia no salto em distância também. O Bolt corria nos 100 metros, dos 200 no revezamento 4%. O Lewis corria no revezamento, no 100, 200 e no salto em distância. E ele tem medalha de ouro olímpica nas duas, né? Tanto no salto em distância quanto nas provas de velocidade. Então, é um privilégio poder ter visto esses caras, né, em loco e na televisão, pô, incrível. Eu coloco o Bolt porque eu acho que ele foi, nas provas que ele competiu, ninguém bateu ele. Ninguém bateu ele. O Carl Lewis foi batido até no doping, né, do Ben Johnson em Seul 88, mas ele perdeu outras provas também, mas ele era uma lenda, né, cara? Ele era uma lenda. Dos americanos, o imbatível foi Michael Johnson, o Pato Zuck, né? Que teve o recorde mundial dos 200 durante muito tempo, que ele bateu do Pietro Menea, o italiano que era 19,79, aí ele baixou e aí o Usain 19,32 pulverizou. E agora o Noah Lyles está bem perto desse número aí, o norte-americano. Então, mas eu não gosto de ver só o 100, não. Acho que 200 é muito emocionante, revezamento é emocionante, prova de saltos, tanto na vara, quanto em distância, quanto no triplo. Eu curto o atletismo pra caramba. E do Brasil, quem você acha que são os maiores assim? Que Da história? Ademar Ferreira da Silva, né, 2 medalhas olímpicas, 59 e 63. A Malheim, pô, primeira mulher a ganhar uma prova do atletismo pro Brasil. Fabiana Moura tinha chance, mas teve aquele pequeno problema, né, na questão da vara. A grande competidora com ela era a Izimaeva, né? Provavelmente ela tinha chance, mas não sei se seria medalha de ouro. Mas, pô, o Joaquim Cruz, a medalha de ouro dele em 1984 é muito histórica. Cara, tem muitos. No atletismo, o revezamento 4% do Brasil conquistou a prata, né? Claudilene Quirino, Edson Luciano, André Domingos e Vicente Lenilson. Bom pra caramba. No atletismo tem... E Thiago Braz, 2 medalhas, né? Ouro em 2016, prata em Tóquio. Né? Na primeira ele ganhou do Remy Levin e a segunda ele perdeu do Armando Plan, que é um ET. Né? Bradesco Esportes FM foi a nossa Disney, foi a nossa alegria, uma rádio criada para ser 24 horas só de esporte, que divertiu muita gente, informou muita gente, entreteu muita gente e deixa uma saudade enorme. Fernando Camargo é um cara que gosta muito de sonhar, é um cara que gosta muito de tentar realizar esses sonhos, tem muitos ainda para fazer, batalhador, pai, que... é bom com as pessoas, porque ele sempre quer ter o melhor extraído dele e também das pessoas que estão ao lado. É um cara que batalha. Jogos Olímpicos, o Olimpo do esporte.